Olá, é com muita alegria que eu venho aqui hoje abordar um tema fundamental que é a maternidade, sob a ótica do Espiritismo. Eu sou Adriana Garbim, eu sou psicóloga, eu sou mamãe de gêmeas de 14 anos, a Clara e a Alice, sou médium, escritora de livros espíritas infantis que são ditados por espíritos de crianças. E estou aqui com vocês hoje para a gente mergulhar um pouco mais nessa reflexão e trazer sentido um pouco mais também a esse tema tão especial aí nas nossas vidas, sobretudo agora, no Dia das Mães. Eu vou começar com uma leitura bem rápida do texto do Chico Xavier intitulado Mãe, que ele diz o seguinte: um dia a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se em lágrimas diante do Eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só, compadece de mim. Meu companheiro fatigado, cada dia pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muitas vezes distraído, afasta-se do lar, onde volta somente quando exausto, a fim de se refazer. Se sofre, vem a mim abatido, buscando restauração e conforto. Tu que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte no seio escuro e ressequido do solo, consagras-me assim ao isolamento? Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre, dominador, sobre montes e vales, e concede-me a mim apenas o estreito recinto da casa, entre quatro paredes, para meditar, afligir-me sem consolo? Se sou a companhia do homem, que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão que me destinas? O Senhor sorriu, complacente, em seu trono de estrelas fulgurantes, e afagando-lhe a cabeça, curvada e trêmula, falou compadecido: Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida, colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Eu acho tão bonita essa passagem porque faz a gente refletir realmente sobre a questão da maternidade. Obviamente que nos dias de hoje nós sabemos, né, por toda a evolução psicológica e também até cerebral, né, do homem, da mulher, cultural. O que a gente vê hoje? Que tanto o pai quanto a mãe têm uma corresponsabilidade na criação da criança, não é mais apenas a mãe. Mas hoje eu venho trazendo esse tema aqui para nós mulheres que temos essa possibilidade de gestar filhos, de adotar filhos, porque a maternidade também, à luz do Espiritismo, está além do vínculo biológico, né? Então, o vínculo que se faz é um vínculo também socioafetivo e a gente precisa olhar para isso com mais carinho, tá? Então, quando a gente está falando de maternidade, esse é um tema muito sério, porque você já chegou a pensar que cada gestação, cada parto oferece à mãe um risco de vida? Tem mães que não sobrevivem ao parto, então o próprio fato de engravidar já é um ato de amor. Ah, mesmo sendo planejado ou não planejado, é um ato de amor você persistir na gestação. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, eu tenho muito contato, né, com esses espíritos que ficam lá. O que eles nos contam? Todo o planejamento de vida vai acontecendo lá, né, para que nessas colônias você faça a escolha dos desafios que você vai ter da sua vida, né, e tudo que você vai perpassar aí para você se resolver, crescer, evoluir enquanto espírito, e você escolhe principalmente o seu pai e a sua mãe. Então, ser mãe é ser escolhida, né? Independente se vai ser gerando, né, biologicamente esse filho ou se você vai adotar, mas ser mãe é esse contato, esse compromisso, essa responsabilidade afetiva que você se coloca diante da criança, tá? Então, vamos pensar que maternidade, em primeiro lugar, envolve um risco. Em segundo lugar, é uma oportunidade, porque quando nós nos tornamos mães, nós evoluímos em várias camadas da nossa vida. Eu sempre me lembro, porque eu sou psicóloga há bastante tempo, né, em torno de 20 anos, então eu me lembro que quando eu trabalhava numa escola, com os conhecimentos que eu tinha da psicologia, eu orientava alguns pais. Depois de um tempo, quando eu me tornei mãe, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estava falando?
E não que aqueles conselhos, que aquelas orientações que eu recebi na faculdade, elas não fossem consistentes, mas é diferente quando você é uma testemunha. Então, quando você tem a oportunidade de maternar, e essa oportunidade pode ser com uma criança que você gerou, com uma criança que você adotou, com uma criança que você cuida, né? Eu digo que a maternidade, ela tá num professor muitas vezes, ela tá num cuidador. Então, quando você tá exercendo essa maternidade, você tá crescendo porque você tá gerando um vínculo com essa criança. E a criança, ela olha para você e você representa para ela um ideal. Então, você tem um compromisso, uma responsabilidade afetiva e espiritual com a formação dessa criança, com a formação desse espírito. Então, esse vínculo engrandece os dois lados, o lado que recebe e o lado que doa. Então, já começa por aí que há uma expansão, um crescimento emocional muito grande pela questão do vínculo. Também ajuda, né, o maternar na formação da nossa identidade, porque é como eu me apresentei para vocês, eu tenho orgulho de dizer que eu sou mãe, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou psicóloga, porque são papéis que muitas vezes a gente consegue maternar, né? Principalmente dentro da psicologia, né? Vocês estão enxergando aqui o meu consultório, a gente acaba acolhendo, né, muitos pacientes, independente da idade. E na maternidade, todos os dias, né, com essa oportunidade. Então, assim, a maternidade ajuda a formar a nossa identidade, na medida em que eu me identifico com esse papel e sou feliz com ele, invisto nele. Também ajuda a gente a enxergar lá na frente a força do futuro. Quantas vezes nós mães, ao nos levantarmos, a gente pensa, nossa, por mais que seja um dia difícil, por mais que esteja tudo complicado, eu vou levantar, eu vou vencer, por quê? Porque tem as minhas criancinhas me esperando ali, porque tem os meus filhos esperando por mim. Vocês devem pensar, porque tem os meus netos, porque tem os meus alunos, porque tem as pessoas que eu amo. Então, assim, o maternar também tem essa força propulsora que é eu me sinto útil, né? Eu tenho um sentido de existência muito forte, né? Além do que, considerando ainda a questão psicológica, o maternar ajuda a gente a curar as nossas feridas da infância. Quantas vezes meus pacientes dizem assim, Adriana, infelizmente eu não tive o amor de mãe, não tive amor de pai, mas eu consigo fazer diferente com meu filho. Né? A minha mãe não tinha tempo para me contar uma história, eu já consigo contar uma história para o meu filho. A minha mãe, ela não tinha, às vezes, o cuidado de abordar alguns temas, e eu tenho esse tempo, essa qualidade, essa presença, esse recurso de poder fazer isso com meu filho hoje. Então, assim, também é uma forma de você curar aquilo que você não recebeu. Eu sempre brinco com meus pacientes, né? O que é melhor pra gente? A gente ganhar um presente ou um filho ganhar um presente? A gente fica muito mais feliz quando é o filho quem ganha. Né? Então, assim, quando você consegue fazer algo de bom aos teus filhos, você também está curando algo dentro de você. Porque fazer por eles é colocar, é investir toda essa força em quem você mais ama no sentido da sua vida, né? Num dos sentidos da sua vida. Também temos um outro lado, né, além do lado psicológico, que é o lado espiritual. E aí vem todo aquele compromisso que a gente estava conversando aqui no início, que é quando você está lá na colônia e você se propõe a ser mãe. Então você vai lá, você conhece quem vai ser essa pessoa, essa criança que você vai cuidar. Vamos lembrar que somos almas eternas, né? Estamos aqui reencarnando por diversas vezes, né? Então essa criança que chega até nós também chega com uma história pretérita. Então por isso que muitas vezes o maternar nem sempre é fácil. E tem muitas pessoas que acham isso, né? Que maternar é só amor, é só luz, é só tranquilidade. É claro que não. Maternar também é educar, é colocar limites, é às vezes chorar, é se descabelar. Por quê? Porque você precisa ainda aprender como lidar com esse espírito eterno que está ali com você. E geralmente os desafios da nossa vida não vêm de fora, eles vêm de dentro de casa. Né? Então tem essa questão espiritual que é a missão que você tem com esse espírito. Esse espírito ele vem te desafiar. Então, o que nós fazemos lá na colônia espiritual? Nós fazemos um contrato de almas. E eu digo a vocês que esse contrato de almas não é só com filhos, é com todo mundo que a gente encontra aí ao longo do caminho. Relacionamentos no trabalho, relacionamentos interpessoais, amorosos, todos são planejados. Por isso que às vezes a gente tem uma sensação, né, de olha, parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo. Nossa, eu tenho uma ligação forte, né, com tal pessoa. Por quê? Porque tudo isso daí são os contratos de alma que a gente vai
Depois no dia a dia, mesmo com o esquecimento, que é um esquecimento proposital que a gente tem no plano espiritual, né, de não lembrar de outras vidas, a gente vai se encontrando, vai rememorando daí com o coração, não mais com a consciência. Por isso que a gente não lembra do contrato, mas sente uma certa aproximação com aquela pessoa, né? E justamente esses contratos incluem os desafios para que você possa evoluir enquanto espírito. Então vamos pensar que a gente também está aqui para propor resoluções ao nosso espírito. Então, se a gente teve alguma questão no passado, alguma negligência, o Chico fala muito sobre isso. O momento aqui agora é para a gente reparar. Então, essas pessoas que mais desafiam a gente, as pessoas que mais são incompreensivas com a gente, elas vêm realmente para nos desafiar. Né? E o Jesus, né, a maior referência que a gente tem, sempre trazia para a gente que a gente precisa pagar o mal com o bem. Né? Então, o mais difícil é a gente não trocar na mesma moeda. O mais difícil é a gente aplicar amor numa situação que muitas vezes está trazendo dor para a gente. É aplicar o perdão naquela pessoa que muitas vezes atentou, né, contra nós gravemente. Mas isso é um exercício diário, né, porque isso te liberta. Né? Então, estar também nesse papel de mãe é estar nesse desafio, tanto que a gente escuta desde pequena, né, as nossas avós dizendo, ser mãe é padecer no paraíso. Por que a gente padece no paraíso? Porque é um amor forte, é um amor transcendental e ao mesmo tempo é desafiador, ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito intensa. Então a gente realmente padece ali no paraíso. E quando a gente está falando também de evolução espiritual, vamos pensar que o ser mãe também é essa resignação. Quando eu me tornei mãe, eu não tinha ideia de quantas horas eu ficaria sem dormir, do quanto uma febre de um filho meu, né, de uma filha minha, me deixaria completamente desorganizada emocionalmente, porque eu fico preocupada. Eu não tinha noção do que era pensar em cada comidinha que essa criança ia comer durante o dia, como que ia ser estudar para a prova, educar valores e tantas coisas que a gente precisa estar lá enquanto suporte. Então, o ser mãe também é uma resignação total, né? Então, a gente, inclusive, continua, claro, né? E eu super estimulo os meus pacientes que a gente tenha a nossa própria vida, mas sempre a gente está com o coração ligado a eles. Né? A gente que é mãe, trabalha fora, sente isso. Às vezes, se toca o telefone da escola, a gente já fica alerta. Por quê? Porque é um amor, é uma ligação que não se encerra. Por mais que a gente esteja a uma certa distância, permitindo que os filhos vivam, é um amor que não se encerra. Aqui no consultório eu escuto muito isso. Meu filho tá morando em Londres, mas eu tô com o coração lá com ele. Eu tô sempre pedindo notícias aqui e ali. Então, mesmo as mães de filhos adultos, mesmo as avós, né, já começam, né, a sentir esse amor de uma forma muito intensa até pelos netinhos. Então, o vínculo da maternidade, ele também é transcendental e ele vai passando, né, gerações. É um amor que só vai crescendo. Então, não tem como a gente pensar em maternidade sem pensar em todo esse crescimento, em todos esses desafios. Não tem como a gente falar de maternidade só como uma maternidade do Instagram que é tudo perfeito. Não, a gente é um ser aqui em evolução. Então, tudo aquilo que você está vivenciando, saiba que é importante para você. Eu sinto muito, às vezes, quando os pais vêm até aqui para trazer um caso de uma criança e eles sentam, às vezes, no sofá com medo. Tipo, o que será que essa psicóloga vai falar? Como se eles estivessem fazendo tudo errado. E eu sempre digo aos pais, vocês estão fazendo o melhor que vocês conseguem. E juntos a gente pode olhar para outras perspectivas para ser ainda mais leve tudo isso que vocês estão fazendo. Então, às vezes, é até um excesso que a gente faz na tentativa de acertar. E além do que, uma queixa que eu recebo muito aqui a respeito da maternidade, é muitas vezes a mãe dizer assim para mim, Adriana, eu fiz de tudo e agora meu filho está distante. E aí tem um conceito muito legal sobre maternidade que eu gosto muito do Freud, que ele diz o seguinte, quando um filho nasce, nós, né, e a criança somos um só, que ele chama de ego ideal. Então não há diferenciação, a nossa personalidade, a criança é uma coisa só. Com o tempo, a criança ela vai criando a própria personalidade, ela vai descolando da gente, né? E aí, quando ela faz esse movimento, ela vai se inspirar na gente, que é o ideal de ego, mas até ela fazer esse movimento, ela precisa soltar a gente. Então, essas distâncias acabam acontecendo para gerar autonomia. Então, do ponto de vista emocional, espiritual, às vezes esses desligamentos também são importantes. Para quê? Para o espírito encontrar a força de seguir em frente, saber qual é o seu sentido da vida, qual a sua missão e não só reproduzir aquilo que os pais já fizeram até agora.
Então, momentaneamente, muitas vezes na vida de muitas mães eu acompanho isso, que há esse certo distanciamento, mas isso não é por algo que você esteja fazendo de errado. O contrato já está feito lá em cima, sempre é o filho certo e a mãe certa. Mas é entender que às vezes esses distanciamentos têm a ver com formação de personalidade e ouso dizer também formação espiritual, tá? Por quê? Porque o espírito está em crescimento. Então, quando a gente está falando do ser mãe, nós estamos falando de um papel de cocriação junto com Deus. Deus tem esse propósito de mandar as almas aqui para que a gente possa evoluir junto, para que a gente possa crescer junto com Ele. E eu sempre falo nas minhas palestras, se o universo está expandindo, nós precisamos expandir também, nós fazemos parte desse universo. E cada um de nós, por mais que se digam que a gente é uma poeirinha no meio de tudo, é uma poeirinha importante, porque sem as mínimas poeirinhas a gente não formaria o planeta Terra, sem as gotinhas de água de um oceano a gente não teria um mar. Então todos nós temos a nossa importância. Lembrar que nós mães somos também canais de amor universal, somos sensíveis, intuitivas, e é muito importante que a gente preste atenção nisso. Às vezes tem algumas conversas que acontecem que são muito no plano espiritual. A gente sente que um filho precisa de um abraço, sente que precisa de uma ajuda. E é o que eu falei para vocês, o maternar está além do vínculo consanguíneo. Então, às vezes é uma pessoa que você cuida, uma pessoa que você tem um carinho muito grande, ou alguém com quem você trabalha. Então, isso transcende, não é só para criança também. A gente continua a maternar sempre. É algo que faz parte da nossa característica de personalidade espiritual, né? Então, é um ato de humildade muito grande também a gente entender que o ser mãe é vir aqui para se desenvolver. O ser mãe não é vir só para o paraíso. E o planeta Terra é um planeta de evolução e de desafios constantes, né? E Deus não faz nada para punir a gente. Não penso que às vezes ter um filho difícil ou uma situação difícil é punição. Na verdade, é um convite a você ver o quanto você é forte. Deus jamais entrega para nós algo que a gente seja incapaz de sustentar. E muitas vezes a gente, no momento que está sustentando tudo isso, a gente pensa, acho que Jesus, né, que Deus me abandonou. Mas na verdade é que nem pegadas na areia, né? O que diz lá no poema? Que nos momentos que a gente mais pensa estar desacompanhada é quando Jesus está nos levando ali no colo. Então, sempre se lembre do seu papel. Desejo um feliz Dia das Mães a todas vocês, mães de sangue, mães de coração, mães de pets, mães de todas vocês, né, que acolhem pessoas e crianças que precisam de amor. Parabenizo também as mães com essa capacidade infinita de amar e sabendo que amar não é só dar carinho, amar muitas vezes é colocar o limite, é ser firme. Não se esqueçam desse papel aí na transformação aí das pessoas, né, em vocês mesmas. E sempre estejam conectadas com esse sagrado. Então, gratidão à vida, né, de cada uma de vocês. Gratidão por você ter se mantido aqui pensando, conversando aqui comigo. E que você possa fazer a sua oração hoje, agradecendo, né, essa grande oportunidade que você recebeu. Que a gente possa, né, se a gente tem as nossas mãezinhas vivas ou falecidas, que a gente possa ter essa oportunidade também de agradecer a vida recebida. E vamos pensar que também ser mãe é, de certa forma, dizer um sim à vida e permanecer nessa fé de que viver vale a pena, de que orientar, educar vale a pena. Então, é uma missão e tanto. Gratidão por ter vocês aqui comigo. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, eu estou com o @_AdrianaGarbim e sempre disponível a responder dúvidas de vocês e participar um pouco mais aí do processo de vocês de viver também com muita felicidade. Muito obrigada e que assim seja.